teoria bizarra de que Michael Jackson, na verdade, foi uma pessoa normal, como eu, você e qualquer pessoa que já pisou na face da Terra. Você aí já fez ou já ouviu algum tipo de comentário como "eu tenho medo do Michael Jackson"? Eu consigo até entender isso se você ficou muito assustado quando era criança ao ver o clipe de Thriller pela primeira vez. Mas se esse não é o caso, e você sente medo do Michael pela sua aparência ou pela essência simplesmente de ser o Michael, e se eu te disser que na verdade esse seu medo não é à toa? E que a figura do Michael Jackson como alguém para você sentir medo foi moldada para ser desse jeito. Desde que o Michael Jackson virou o Michael Jackson, existe essa lenda, esse mito de quem foi o rei do pop. Se eu te perguntar quem foi o Michael Jackson, se você não for fã dele, você provavelmente vai falar da música dele. Ou melhor, você vai falar das coisas estranhas às quais ele foi associado. E isso é basicamente como a mídia queria que ele fosse retratado. Eu li um artigo há um tempo atrás e é nele que eu vou me basear para fazer esse vídeo. O nome do artigo é "Eles não ligam para o Michael: racismo, negritude e bestialização. Uma análise do processo de desumanização promovida pela mídia contra o cantor Michael Jackson", da Vanessa da Silva Leite, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no ano de 2022. Lendo esse artigo, você tem uma base muito boa para entender a relação de Michael e mídia. Isso nos leva ao primeiro tópico desse vídeo: a relação entre Michael e mídia. O Michael sofreu um acidente enquanto estava gravando um comercial para a Pepsi. O acidente aconteceu durante a gravação de um comercial para a marca de refrigerantes em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele sofreu queimaduras de 2º e 3º grau na cabeça após o seu cabelo pegar fogo. Como compensação pelo incidente, a Pepsi concordou em pagar $1,5 milhão, uma quantia que ele generosamente doou ao Broadman Medical Center, onde ele estava recebendo tratamento para suas queimaduras. Essa doação possibilitou que o hospital adquirisse equipamentos de ponta, incluindo uma câmara hiperbárica, para melhorar os cuidados prestados aos pacientes com lesões semelhantes a Michael. Foi nesse contexto que surgiu essa imagem. Em 1986, o National Enquirer publicou a famosa foto de Michael dentro de uma câmara hiperbárica, construindo o mito de que Michael dormia nela todas as noites por influência de oxigênio. E esse é um dos boatos que hoje em dia nas redes sociais continua circulando por aí. Eu já vi diversos vídeos, normalmente vídeos curtos e sem muita história por trás para contar o contexto, intitulado "Coisas bizarras que o Michael fazia", entre elas dormir numa câmara hiperbárica para ficar jovem para sempre ou para não morrer nunca. Isso foi 2 anos depois da doação. Uma foto de Michael Jackson dentro da câmara hiperbárica foi publicada, desencadeando um boato de que ele dormia regularmente lá para obter benefícios de saúde. Essa narrativa foi revelada como uma estratégia de marketing, elaborada por Frank DiLeo, o então empresário do Michael. A tática de marketing foi tão eficaz que a suposta rotina de Jackson na câmara hiperbárica logo se tornou uma lenda urbana amplamente disseminada, como eu disse, até os dias de hoje. Ele não dormia numa câmara hiperbárica e depois disso também não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. A imprensa criou uma vontade de vincular o Michael a coisas estranhas, e é mais ou menos por aí que ele começa a ser taxado como estranho, bizarro ou medonho. Me diz aí se você, que tem medo da figura do Michael Jackson, não relaciona ele a essas 3 palavrinhas. Até mesmo aquele meme do Who's Back é bem antigo, nada mais é do que um Michael estranho, bizarro, medonho. Basicamente, histórias malucas sobre o Michael vendiam muito e vendem até hoje. Mesmo que o suporte não sejam mais revistas, e sim vídeos e redes sociais, as histórias vendem até os dias de hoje. É possível perceber que a maioria das pessoas que vão falar do Michael e que não são fãs, só querem falar dele para ganhar alguma coisa, vão usar a palavra bizarro
e o rei do pop passou a ser considerado uma espécie de aberração. Existe um termo racista que foi associado ao Michael por muito tempo. Uma revista chamada The Sun deu a ele o apelido de Wacko Jacko, em tradução literal, macaco louco, fazendo uma referência ao chamado Jacko Macaco, exibido em uma luta de animais em Londres por volta de 1820. Durante a era Bad, para falar sobre a presença de Bubbles, o seu chimpanzé de estimação, na turnê, foi usada uma matéria intitulada de Festa dos Chimpanzés. Se nesse momento ele já está tendo seu nome associado a bizarrices, no momento que você o chama de um apelido feito claramente para o rebaixar, você está dando liberdade ou deixando confortável para a imprensa em geral o ver como uma piada. A partir disso, todos os tabloides inventaram mentiras cabulosas e atribuíram estranheza a qualquer ação de Michael Jackson, chamando ele de Wacko Jacko, invalidando assim a sua humanidade. Nem mesmo a morte do rei do pop foi capaz de trazer empatia por parte dos tabloides que tanto lucraram com a sua vida. Michael foi vítima de um racismo escancarado, e diferente do que muita gente pensa, o fato dele ter sofrido com vitiligo universal não diminuiu, em nenhuma hipótese, o racismo sofrido. A gente chega nisso daqui. Isso aqui é uma caricatura que traz pra gente uma ideia de um Michael Jackson quase não humano, uma aparência de um Michael Jackson monstruoso. Aí eu pergunto, qual seria o objetivo dessa caricatura? Ao mesmo tempo, eu infelizmente me pergunto, não é verdade que quando muitas pessoas olham para o Michael, é essa caricatura que eles enxergam? Não é verdade que as pessoas têm uma imagem caricaturada do Michael e um imaginário de que ele foi uma pessoa bizarra? O motivo de eu estar trazendo esse vídeo é porque vou observando uma nova onda de vídeos sensacionalistas relacionados ao Michael, repletos de desinformação. Isso é uma forma de tentar justificar racismo e de dar a ele um tratamento de monstro. Caricaturas ou imagens deformadas do Michael são justificadas porque ele já era uma pessoa esquisita. Quantas vezes você viu uma foto do Michael e ficou com medo? Esse aqui é um exemplo. É uma foto tirada por Ken Lennon. Ela foi divulgada no Daily Mirror e tinha a seguinte descrição, abre aspas, esse é o verdadeiro Michael Jackson. A forma que essa imagem foi tirada nos remete mais uma vez a uma caricatura. E ele ainda alega, esse é o verdadeiro Michael Jackson. É importante a gente ver o que é que o Michael disse sobre esse tipo de coisa, sobre esse tipo de manchetes, de notícias com o seu nome. As pessoas acreditam em qualquer coisa sobre mim. Elas vão acreditar em qualquer coisa se você disser que é jornalista. Reparem como isso se encaixa perfeitamente no contexto atual. Milhares de vídeos, longos ou curtos, trazendo teorias e conspirações e temas falando sobre como o Michael é ou foi uma pessoa bizarra. Essas coisas são levadas como verdade por uma audiência. As pessoas não veem, há muito tempo, o Michael como um ser humano, e sim como um personagem de um monstro. É por isso que você escuta ou faz o comentário de eu tenho medo do Michael Jackson. Eu quero fazer um pequeno disclaimer. Com essa nova onda de teorias bizarras, também surge a propagação da teoria já existente de que o Michael estaria disfarçado de Dave e fingiu sua morte e não sei o que. Não apenas isso é absurdo, como também abra a aba de comentários de um vídeo como esse. Você não vai ver apenas o comentário tenho medo do Michael Jackson, você vai ver o comentário tenho medo do Dave. Falando brevemente a história dele, mas querendo me aprofundar depois em de repente outro tipo de vídeo, o Dave foi uma criança que sofreu queimaduras gravíssimas. Ele foi queimado pelo seu próprio pai, numa tentativa de homicídio. Eu só queria deixar o questionamento. Você acha certo? Você acha de bom tom? Você acha uma coisa boa você sentir medo de uma pessoa que não lhe fez nada pela aparência dela?
de ter sofrido uma tentativa de homicídio. Vou deixar isso por aí. Parece que tudo que é vinculado ao nome do Michael se torna uma espécie de filme, uma espécie de ficção, onde tá tudo bem você sentir medo ou dizer coisas absurdas sobre pessoas reais. O Michael e o Dave foram pessoas reais. Inclusive, Dave já faleceu. Enfim, aonde é que eu quero chegar com isso? Se você enxerga o Michael Jackson pelos olhos dos boatos, você provavelmente deve imaginar, cara, o Michael Jackson foi a pessoa mais bizarra e doida que passou pelo mundo. Você pode até acreditar nas coisas que você lê ou assiste sobre ele. Você pode até ter um medo dele por causa disso. E foi assim que ele foi pintado pela mídia por muito tempo. A imagem do monstro e do cara estranho foi pintada, moldada para ser exatamente desse jeito e trazer para você essa reação de medo ou de repulsa. A Vanessa coloca isso no artigo e, na verdade, ela expõe isso como o que é racismo. É importante ler a pesquisa dela sobre isso. Por causa do racismo, esse imaginário foi criado. E quem criou ou participou da criação desse imaginário sabia muito bem o motivo por trás disso. Eu quero fazer minha parte, trazendo vídeos que vão contra a onda, a maré de vídeos negativos sobre ele, para trazer as coisas boas, trazer a verdade, as coisas positivas, trazer quem ele realmente foi. Te dizendo, agora sim, esse é o verdadeiro Michael Jackson. Ele pode parecer um cara misterioso e pode parecer que existe muita coisa interessante sobre a vida dele. E realmente, existe muita coisa interessante sobre a vida dele. E de tanto existir, algumas pessoas vão além e criam histórias que se tornam verdade para as pessoas, mas não passam de pura manipulação de informações. Já que, se ele era uma pessoa bizarra, eu posso falar que ele fez qualquer coisa e todo mundo vai acreditar. Nós, como humanos, sempre queremos que as coisas sejam mais interessantes do que elas são de verdade. A gente quer acreditar em teoria da conspiração, em ET, ou que o Michael Jackson tá vivo. E é um pouco frustrante pra gente quando a gente percebe que não. Existe uma resposta muito ordinária para a maioria dessas teorias. Eu gostaria de responder esse sensacionalismo com fatos. Tendo em vista que nesse vídeo eu já te contei por que você tem medo do Michael Jackson. Tô deixando aqui na descrição desse vídeo as fontes que eu usei para fazer essa pesquisa. Alguém deve ter percebido, esse é um remake de um vídeo que eu fiz ano passado. E nele, inclusive, cito o mesmo artigo. Infelizmente, eu não achei mais o artigo, mas achei as minhas anotações sobre o artigo e por isso eu pude falar nesse vídeo novamente. Mas, de toda forma, vai estar na fonte da descrição desse vídeo. É um remake importante e atualizando algumas informações que eu mesmo tinha passado errado no primeiro. E